Boa noite. Ele foi uma das figuras-chave da campanha presidencial do PT e tornou-se uma das figuras-chave do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o primeiro nome oficialmente anunciado para compor o ministério e é nele que as atenções se concentram agora nesse início de trabalho do novo governo. No centro do Roda Viva esta noite, o novo comandante da economia brasileira, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ele é médico sanitarista, mas tem se dedicado cada vez mais à economia em seus 14 anos de vida pública. A política entrou na vida de Antônio Palocci Filho nos anos 80, quando ele estudava medicina na USP de Ribeirão Preto, no interior paulista. No PT, desde a fundação do partido, Palocci era integrante da Libilu, movimento de extrema esquerda de orientação trotskista. Em 87, um racha nas correntes de esquerda levou Antônio Palocci para a corrente Articulação, de Lula e Zé Dirceu. No ano seguinte, disputou e ganhou sua primeira eleição, tornando-se o primeiro vereador eleito pelo PT em Ribeirão Preto. Depois, foi deputado estadual em 90, prefeito de Ribeirão em 92, deputado federal em 98 e outra vez prefeito de Ribeirão Preto em 2000. A experiência na prefeitura criou polêmicas e problemas para Palocci. Primeiro foi a abertura do capital da Companhia Telefônica Municipal na época em que o PT se opunha fortemente às privatizações. Depois vieram parcerias com a iniciativa privada e algumas delas custaram processos no Ministério Público de Ribeirão por acusações de irregularidades em licitações e contratos. Palocci também criou, junto a eleitores, o estigma de mandatos não cumpridos. Dos 5 que teve, só concluiu 1, o de prefeito em 92. Os outros 4 foram interrompidos para que ele disputasse outras eleições. Em 2000, ao voltar à Prefeitura de Ribeirão, decidiu registrar em cartório a intenção de cumprir o mandato até o final, mas acabou pedindo licença do cargo em agosto deste ano para assumir a coordenação do programa de governo do PT. Com a vitória de Lula e a possibilidade de ocupar um ministério em Brasília, teve que deixar definitivamente a prefeitura. O próprio Lula foi a Ribeirão Preto ajudar a explicar aos eleitores que Palocci era importante no governo federal. Paciente, bem comportado e com fama de conciliador, o ex-militante radical tornou-se uma estrela da ala moderada do PT. Ganhou notoriedade por seu poder de articulação e tornou-se o principal interlocutor do partido junto ao empresariado durante a campanha presidencial. Atuou com Lula na elaboração da Carta ao Povo Brasileiro para acalmar o mercado financeiro com o compromisso de que o acordo do Brasil com o FMI seria cumprido. Indicado para coordenar a equipe de transição do presidente eleito, Palocci teve seu nome cada vez mais cogitado para ocupar a Fazenda ou o planejamento. Lula anunciou a decisão em 11 de dezembro em Washington, onde foi se encontrar com o presidente Bush. Com humor, disse que, como a economia brasileira está na UTI, preferiu escolher um médico para o Ministério da Fazenda. O novo ministro assume o comando da economia, chefiando uma equipe que reúne petistas, liberais e técnicos que pertenceram ao governo Fernando Henrique. Pessoas de várias escolas do pensamento econômico. Segundo ele, um núcleo de diversidade e de coesão. Para entrevistar o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, convidamos Celso Pinto, diretor de redação do jornal Valor Econômico, Reinaldo Azevedo, diretor de redação da revista e do site Primeira Leitura, Luiz Nassif, jornalista da TV Cultura e colunista do jornal Folha de São Paulo, Helena Chagas, chefe da redação da sucursal de Brasília do jornal o Globo, Helena Mendonça, editor-chefe do jornal O Estado de São Paulo e Vinícius Torres Freire, secretário de redação do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E se você quiser participar do nosso programa, pode usar o nosso telefone, está aí na tela, é o 0 operadora 11 252 6525. O nosso fax é o 0 operadora 11 3874 3454. E o nosso endereço na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, ministro. Boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer a gentileza do senhor comparecer ao programa. Eu sei que a agenda do senhor é complicada e essa é a primeira entrevista longa que o senhor concede depois da posse. É isso? Agora, ministro, a gente estava vendo aí na reportagem, o presidente Lula mencionou nos Estados Unidos que ia escolher um médico porque a economia brasileira estava na UTI. Com o dólar baixando, a bolsa subindo, risco Brasil caindo, a economia já saiu da UTI? Olha, eu acho que a febre baixou. Nós, no ano passado, a economia brasileira sofreu um choque externo,
com consequências muito difíceis para o país. O risco Brasil subiu a níveis altíssimos, né? Chegou a 2.400, o câmbio se depreciou, isso resultou em mais inflação no final do ano, era um quadro complicado. Mas nós dizíamos naquela época e dissemos agora, aquilo foi um choque, foi uma coisa passageira. O Brasil é um país de economia forte, demonstrou isso na resposta da balança comercial positiva, né? O déficit em conta corrente caiu a menos de 2% do PIB. Então nós acreditamos que com uma política econômica e com um projeto de país que tenha começo, meio e fim, que diga claramente para o país o que nós queremos fazer em todos os campos, no econômico, na infraestrutura, no desenvolvimento, o Brasil vai recuperar a credibilidade que merece ter. Não há justificativa, Paulo, para que o risco Brasil esteja no nível que está ainda hoje, porque já caiu bastante. Hoje nós estamos com um risco metade do que tínhamos no final de setembro, mas ainda é possível baixar. Não há razões para que houvesse, como houve, tanta depreciação do câmbio, né? E a realidade está mostrando isso. Eu acredito que se nós conseguirmos constituir uma política econômica que tenha consistência evidente, ou seja, que as pessoas percebam que o nosso compromisso não é um compromisso de palavras, mas de atos, de medidas, de gestos concretos em relação a dar ao Brasil as condições de retomar o crescimento, de distribuir renda. Preciso ressaltar que um dos fatores que faz com que a nossa economia tenha crises recorrentes é o fato de que o Brasil tem dívidas importantes no campo do crescimento e no campo social. Há 20 anos nós não crescemos, há 30 anos que a distribuição de renda está imóvel, não é? Então, se nós conseguirmos preparar o país para esse novo momento, fazendo uma política econômica justa, fazendo uma política fiscal séria, controlando gastos, o governo tendo o compromisso de gastar apenas o que tem e não o que gostaria de fazer, eu acho que nós vamos apreciar o câmbio ainda mais, vamos ter bons resultados. Essa foi a tônica do discurso que o senhor fez na sua posse, discurso em que o senhor também elogiou o ministro Pedro Malan e a herança que o senhor disse que recebeu dele de austeridade fiscal e de competência. Nesse discurso, o senhor cita uma poesia do João Cabral de Melo Neto, que é A Educação pela Pedra. E, curiosamente, que diz que no sertão, onde uma pedra de nascença entranha a alma, né? Um pouco mencionando aí a ligação com a história do presidente Lula. Mas nesse mesmo livro, A Educação pela Pedra, tem um outro poema muito conhecido do João Cabral que diz que um galo sozinho não tece uma manhã. É preciso outros galos. Será que essa circunstância que nós estamos vivendo hoje é esse galo sozinho? É um refresco depois da tempestade e daqui a pouco começa tudo de novo? Não. A sua citação é excelente para o debate, mas eu tenho certeza que há um caminho positivo para o Brasil. Ele vem de muito, né? O processo eleitoral mostrou não só que a população brasileira acreditou no nosso projeto. O processo eleitoral mostrou que o Brasil quer um caminho diferente, quer fazer um esforço, né, para que mude os seus problemas históricos. Quando o presidente Lula lançou a campanha da fome, Paulo, a reação foi extraordinária do país. Não no sentido de esperar que o presidente Lula faça as coisas, mas no sentido de dizer, olha, estamos aqui prontos para fazer junto com o governo. Eu tenho, ministro, 3 coisas aqui, então eu queria elencar e queria saber em que medida elas traduzem esse caminho que o senhor se refere. O governo do presidente Lula suspendeu a compra dos caças da aeronáutica. E a justificativa oficial é que foi por conta do programa da fome, para liberar recursos, seja lá o que for. Ora, até onde se sabe, salvo alguma cláusula que não foi revelada, esse financiamento externo, cujo pagamento começaria no mínimo em 2 anos, não são verbas do orçamento, e eu até hoje não consegui entender, desde que faz 2 ou 3 dias o presidente decidiu, o que é que os caças têm a ver com a fome. Não me parece que sejam coisas permutáveis. Segunda questão, o ministro dos Transportes suspendeu as licitações das estradas federais e diz agora que vai extinguir, que vai demitir as pessoas do antigo DNR, e fez uma declaração que a mim me preocupou muito, disse nem que seja para punir alguns inocentes, é uma pena. Em boas democracias do mundo, o ministro de Estado que diz que vai decidir punindo inocentes, talvez não durasse mais meia hora no cargo, né? E a terceira questão, o ministro Jacques Wagner do Trabalho
que disse ter sido mal interpretado, a meu juízo, ele falou aquilo mesmo, não é? Ele pôs em questão a multa de 40%. Não é? Multa essa do multa, fundo de garantia. Para quem não acompanhou, a multa sobre o FGTS, que as empresas pagam no caso da demissão imotivada. O programa do PT, né, que o senhor assina, falava não só nessa multa, como falava em ampliar essa multa, em aumentar a multa. E no caso do seguro-desemprego, que ele disse, não, talvez não seja conveniente passar de 5 para 6. No programa do PT também se fala até 8, quem sabe 12. São 3 eventos aparentemente desconexos que eu trago aqui, mas que para mim, voltando à alegoria da saúde, da UTI e da febre que baixou, eu quero saber se são sintomas de alguma síndrome que ainda não está identificada ou se são sinais de uma saúde que também não está identificada. Quer dizer, como é que se justifica a questão dos aviões com o programa da fome? Me parece que é uma confusão aí de coisas que não estão relacionadas. Como é que se decide suspender um programa que se noticiou ser de 5 bilhões e, na verdade, o próprio Ministério agora admite que não chega a 1 bilhão, talvez seja de 700 milhões, né? Sem que se tenham listadas as irregularidades. E, finalmente, um compromisso histórico do PT com a questão da demissão imotivada, que está posto no programa do governo. Também agora o ministro do Trabalho, do núcleo histórico do PT, vem e, pelo menos, relativiza a importância que essa coisa tem. Qual é o pensamento, como é que essas coisas todas convivem no corpo? Essa organicidade que o senhor fala de governo, como é que essas coisas convivem? Não parece que são manifestações de várias doenças independentes que não podem ser reunidas no mesmo diagnóstico? Não, eu não acho que são manifestações de doenças, são manifestações de saúde. Veja, quando o presidente Lula decidiu adiar a questão da FAB, ele não decidiu cancelar, ele decidiu adiar porque ele quer avaliar melhor. Então não tem nada a ver com a fome? Não é que não tem nada a ver com a fome. Nós estamos dizendo que nós queremos garantir equilíbrio das contas públicas. Quando você tem uma compra de 700 milhões de dólares e você diz que quer avaliar melhor, não quer comprar um prato feito de 700 milhões de dólares, você está contribuindo sim para o equilíbrio das contas do país e com a possibilidade de fazer uma melhor campanha da fome. Quando o ministro Anderson Adalto suspende um conjunto de licitações para novas obras, quando tem muitas obras paradas no país, que estão largadas pela metade, que tem estradas que precisam ser recuperadas antes de fazer novas estradas, eu acho que também é um compromisso com as contas públicas. E isso é muito comum no Brasil, governos que se iniciam começando a fazer obras novas e largando para trás as velhas. Deixam de lado aquilo que não está pronto, que não tem seu nome, e começam a fazer obras para pôr o seu próprio nome. Eu acredito que a atitude do ministro do Transporte foi muito positiva. Ele suspendeu um conjunto de licitações para obras novas e apresentou o compromisso de fazer a reforma das estradas que estão inadequadas. Isso contribui com o equilíbrio das contas públicas. Não vejo em que sentido isso possa ser negativo para o país, assim como a questão da FAB. O que o presidente falou, esse ano não é ano de comprar esses aviões. Nós vamos adiar para o ano que vem, porque queremos fazer com que esse ano nós tenhamos condições de fazer aquilo que é emergencial em termos de gasto público. Durante o ano vai se discutir se o Brasil tiver essa questão dos aviões como essencial, nós vamos ver o mecanismo de comprar. Agora, um gasto, mesmo que futuro, interfere sim em contas públicas. Não é verdade que se ele não sai do orçamento desse ano, ele não tem interferência nenhuma. Tem sim. É o país fazendo um compromisso de 700 milhões de dólares. Isso tem repercussão a médio prazo, no orçamento e no balanço das contas brasileiras. Um dos pontos que eu... E a questão do trabalho, só, Nassif? A questão do trabalho eu acho que não se liga a essa. Eu acho que é um debate relativo à legislação trabalhista. O que eu verifiquei que o ministro Jacques Wagner falou é que o Brasil precisa de criar mecanismos que possam dar resultados. A avaliação que ele apresentou é que mecanismos que foram criados, inclusive com nosso apoio, muitas vezes para evitar que se aumente o desemprego, que se garanta direitos dos trabalhadores, muitas vezes ao longo do tempo não se mostram eficientes. Então ele colocou esse debate, ele não propôs extinguir esses direitos, propôs um debate. Eu acho que o Brasil deveria ver como salutar um debate. Nós nos propusemos na campanha a fazer 5 reformas, uma delas a reforma trabalhista, para que nós possamos formalizar mais o trabalho no Brasil. Hoje você tem mais de 50% dos trabalhadores sem carteira assinada, o trabalho informal cresce cada dia que passa. É preciso criar mecanismos maiores de formalização. Não acho que ele apresentou
uma proposta definitiva. Ele apresentou uma questão para debate que eu acredito que... Ministro, essa questão do discurso para o mercado e o discurso da economia, que o seu discurso ajudou a acalmar o mercado, agora tem uma grande discussão. Qual é o limite entre a responsabilidade em relação ao mercado e o conservadorismo? Certo. O senhor é uma pessoa que incorporou rapidamente um discurso que foi facilmente assimilado pelo mercado, mas sua formação não é de economista. Certo. Quem que faz a cabeça do ministro Palocci? Quem são os pensadores, os economistas, as pessoas que provocam a sua admiração e o senhor tende a ver a economia de acordo com eles? Olha, eu, na verdade, sou um médico interessado em economia. Desde que eu sou vereador em 1988, há 14 anos atrás, eu sempre me dediquei a orçamentos, a tributação, né? Fui prefeito 2 vezes, tive que me ocupar obrigatoriamente disso. Porque a macroeconomia é bem diferente da visão do município. Quando eu fui deputado federal, acompanhei todo o debate de macroeconomia e da questão tributária, fui vice-presidente da Comissão de Reforma Tributária. Portanto, me sinto preparado para coordenar uma equipe. Evidentemente, não tenho formação específica nas questões específicas de métrica econômica. Por isso nós formamos... economistas que o senhor admira. De 3 economistas, você é um deles, com certeza. Mas o senhor admira, né? Admiro e leio o que você escreve. E montei uma equipe, Luiz Nassif, de economistas de alta qualificação técnica e de várias escolas. É muito comum no Brasil, quando chega um novo ministro, ele se desvia para a escola da PUC do Rio de Janeiro, ou para a Unicamp, ou para a USP de São Paulo. Nós montamos uma equipe que vem pessoas de mercado, como o Bernardo Api, pessoas de governo, como o Arno Agostinho, pessoas da academia, como o Marcos Lisboa, pessoas que têm uma larga experiência em máquina de tesouro, como o El Rachid, como é o Joaquim Levy. Ou seja, formamos uma equipe de pessoas diferentes, mas com um objetivo central. Eu queria fazer um bom ajuste de contas públicas e permitir que o governo possa se desenvolver de forma adequada. Então, eu sou uma pessoa que me interessa muito por economia, leio todas as economias, respeito todas, mas procuro formar uma opinião renovada desse debate. Ministro, o senhor ainda não viu o Nassif tocando cavaquinho. Bandolim. Eu queria aproveitar esse momento que fala de risco, de discurso. Apesar do pouco tempo de governo, fica com uma impressão de que enquanto o senhor tenta acalmar o mercado, dizer que os contratos não vão ser quebrados, que há uma regra rígida e fixa, que as coisas não vão ter uma... Existe uma outra tendência dentro do governo, outras alas, até no momento em que se tenta ocupar espaço político, me parece até um pouco natural, que vai no sentido oposto. E isso certamente tem um pouco de respaldo na ala mais radical do partido, né? Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para neutralizar isso, até porque de uma maneira muito direta o senhor acaba sendo a figura mais central, mais importante dentro do governo. Veja, Helena, meu papel na área do investimento social, por exemplo, não será o de dizer ao governo para não gastar, mas será o de dizer ao governo para gastar bem. Por exemplo, o Marcos Lisboa, que é um dos economistas da nossa equipe, responsável pela política econômica, tem feito, junto com outros membros da equipe, um estudo de como o Brasil está gastando na área social. E o que se revela, qualquer estudo que você faz, primeiro, que os programas sociais do Brasil nunca têm avaliação. Nunca são avaliados, nunca são estudados, nunca se vê o impacto que eles têm sobre as pessoas. As poucas análises que existem mostram que as pessoas mais pobres, boa parte delas, não recebem nenhum programa do governo. Não é? Essas questões é que precisam ser tratadas para um projeto social eficiente. Nós gastamos em torno, nos projetos de renda, de apoio ao trabalho, nós gastamos em torno de 80 bilhões por ano. E há 30 anos que o índice de distribuição de renda no Brasil não muda. Mas isso é função do Ministério da Fazenda? É sim, eu acredito que o Ministério da Fazenda não deve fazer os projetos sociais, mas deve debater com o governo não apenas o quanto se gasta, se pode gastar mais ou se pode gastar menos, mas como está sendo gasto o recurso público. Sim, mas por exemplo, nós participamos recentemente de uma reunião convocada pelo presidente Lula com todos os ministros da área social, quando o presidente identificou, por isso chamou essa reunião, e formou uma Câmara Social, a dispersão de recursos públicos que existem nos programas sociais do Brasil hoje. E o que o presidente pediu? Quero que se unifique os programas, quero que se avalie os programas, quero que antes da gente pensar em gastar mais, que a gente comece a gastar melhor o recurso público. Mas, então, essa é uma questão essencial, ou seja, não vou ter o papel no governo de pedir para os ministros não gastarem naquilo que é emergencial, que tem importância social, mas que antes de começar a gastar mais, comece a gastar melhor o recurso público. Ministro, mas em relação à disparidade do discurso, por exemplo, essa semana a ministra das Minas e Energia falou da política de preço da Petrobras.
claramente dizendo que quem fixa a política de preços não é a Petrobras, mas o governo. Exato. E aí no dia seguinte o senhor imediatamente tentou remediar, não vai mudar a política de preço e tal. Estou falando nesse sentido. O senhor é sentido ou não social. favorável a esse estudo que o Ministério das Minas e Energia diz que começou a fazer para mudar a composição do preço, tanto dos combustíveis... Tá. Enfim. Olha, eu fiz uma O senhor longa tá conversa com a apoiando a ministra iniciativa dela? Dilma Rousseff há 2 dias atrás, uma longa conversa com ela sobre isso. Ela não me relatou que estava fazendo um estudo para mudar a estrutura da política de preço. Ela me falou que estava fazendo um estudo para ver se a política que o Brasil adota está sendo adotada corretamente. O que isso vai significar de impacto de preços no futuro. Ela trata tanto de preços de combustíveis quanto do preço de energia elétrica, que é resultado de... Um é política de governo, o outro é contratos. Não é? São contratos, e não se pode mudar contratos. É por isso que mas o mercado, toda vez que fala vamos quebrar contrato, eles ficam... Não, eu tenho dito isso, e digo isso nas reuniões de governo e fora das reuniões. Nós temos um compromisso assumido, não por mim, mas pelo presidente, de preservação dos contratos. Isso é essencial para a estabilidade econômica do país. Então, por isso, quando se debate contratos, quando se avalia os contratos, isso a ministra está fazendo, não se quer dizer que nós vamos romper os contratos. Nós estamos estudando para ver se as políticas estão adequadas, se aquilo que é previsto está sendo aplicado. Há possibilidade de haver essa Sempre mudança. existe a possibilidade de você aperfeiçoar contratos e aperfeiçoar políticas de preço. Mas o que eu disse recentemente é que não há uma definição do novo governo de virar a mesa dessas políticas de preço. Não seria acertado. Você acha correto o que a Petrobras faz? Quer dizer, esses aumentos seguidos de preço, o gás de cozinha, por exemplo... Não, o que é incorreto é a desvalorização cambial que está havendo hoje no Brasil. Agora, não é o preço da Petrobras. Na verdade, Lula... o petróleo é um dos principais produtos que o Brasil produz e produz em larga escala. A Petrobras é um valor do Brasil extraordinário. Agora, o que nós precisamos corrigir é a estabilidade econômica do país, não a política de preço da Petrobras. Se nós conseguirmos dar estabilidade ao câmbio no país, não vai acontecer isso que está acontecendo. Segundo problema, o governo aprovou a contribuição de intervenção no domínio econômico, que não é um imposto, é uma contribuição que regula preços, e não usa para regular preços. A CID foi implantada em valor máximo e nunca foi alterada. Agora o governo começou a fazer isso. Apesar de ter uma autorização para ter uma CID maior, o presidente Lula fez um decreto no dia 1º de janeiro, não aumentou a CID nesse momento. Por quê? Porque o preço está alto. Só se pode aumentar a CID quando o preço cair e você usar essa contribuição como, de fato, o próprio nome já diz, contribuição de intervenção no domínio econômico, que no passado foi criado para isso e foi usado como imposto comum. Agora, é preciso fazer mudar a política de preço da Petrobras está adulterada na medida em que o imposto que é regulador é usado como imposto comum de arrecadação. Mas o coisa que nós consumidor de começamos baixa a mudar. renda, aquele que compra o gás de cozinha, aquele que votou no Lula, esperando uma mudança rápida, o que o senhor vai dizer para ele? Nós acreditamos que o consumidor de baixa renda tem que ser protegido. Essa é uma questão essencial. Nós debatemos já nessa semana... Isso significa algum nível de interferência? Não, não de interferência no preço, mas de subsídio isso ao gás de certamente cozinha com afeta recursos do acionistas Tesouro. minoritários, o próprio mercado. Essa é a questão que nos preocupa. Quando você vai fazer um subsídio, você não pode, no geral, utilizar recursos da própria empresa, senão você prejudica a saúde da empresa. Você deve utilizar recursos do Tesouro. Então, para o gás, vamos utilizar subsídio do Tesouro para o gás. Quando a Caixa Econômica Federal for fazer plano habitacional para a população de baixa renda, esse plano tem que ter subsídio, mas não pode ser subsídio do dinheiro da Caixa, tem que ser subsídio do dinheiro do Tesouro, porque senão nós quebramos a Caixa em 2 anos. Isso já aconteceu no passado. O Tesouro também certamente tem um limite. Tem um limite, e você faz a política social que o seu recurso permite. Você não... Esse é um dos erros que aconteceu no passado. Você faz uma política social com dinheiro que você não tem, e aí você quebra um banco como a Caixa, você quebra um banco como o Banco do Brasil. Ministro, só retomar um pouco a questão do Heleno, Celso, só para fechar a questão do Heleno, que acabou saindo pela tangente, desculpa, perdão. A questão saiu pela tangente ou eu Não, saí? o ministro. O ministro saiu pela tangente. Seguinte, sobre essa incompatibilidade entre certos discursos de hoje do PT, especialmente os seus e algumas alas do partido, e o que o partido quase inteiro dizia, pelo menos até março do ano que vem. É verdade que o PT, desde 2000, veio surfando na onda rosa. Agora, a partir de março desse ano, parece que houve uma transição muito rápida para adotar discursos mais ortodoxos. O senhor mesmo foi um dos que capitaneou essa iniciativa. Agora, foi uma transição muito rápida, que pareceu um pouco suspeita, que ninguém acreditava, pelo menos os mercados não acreditavam, e muita gente ficou olhando se aquilo seria realmente realizado. Agora, em algum momento, o PT tomou uma decisão
Como é que foi a história do PT tomar uma decisão que culminou na Carta aos Brasileiros e foi radicalizada pelo senhor, de adotar um discurso mais próximo ao do governo anterior, fazer uma transição mais suave? Parece que houve uma decisão. Quando estava aquela deterioração total do mercado, parece que o PT, de uma hora para outra, desligou uma chave. Como é que foi isso no partido? Teve uma decisão, o senhor encampou isso, jogou isso para frente, o partido foi atrás, o senhor decidiu com o Disseu e o Lula. Alguma transformação muito radical houve nesse ano, em março e abril desse ano, quando a situação começou a se deteriorar. Como é que foi isso? E como é que foi convencer o partido disso? Foi um debate que nós fizemos com as lideranças do partido e com o presidente Lula. Aquela carta ao povo brasileiro Veio bem depois. Nós conversamos sobre isso durante um mês, o que resultou num documento que é aquela carta editada no dia 22 de junho. Ela não é produto de uma peça publicitária ou de campanha, porque senão nós não estaríamos mantendo o que está escrito lá hoje no governo. Nós estamos mantendo exatamente o que está escrito lá, porque de fato foi uma inflexão que o partido fez num momento em que... Em fevereiro, o deputado Mercadante ainda crucificava o Pedro Malan, que o senhor elogiou tanto no seu discurso. Crucificava mesmo, né? E era o discurso normal, e de fevereiro para março teve uma mudança radical. Mas teve uma reunião do Comitê Central do Partido, olha, se a gente não virar essa coisa, a gente não ganha essa eleição, a gente não vai ter credibilidade. Como é que foi? Não foi um gesto, Vinícius, com toda a sinceridade, não foi um gesto eleitoral. Foi um gesto dirigido à necessidade de governar o país e, para levar o país para um outro modelo, entender a necessidade de uma transição para esse novo modelo. O Brasil não é uma lancha em que se pode dar um cavalo de pau. O Brasil é um grande transatlântico, cheio de dificuldades, mas para você mudar o curso dos projetos que conduzem o país, você tem que fazer isso com cuidado. Essa foi a questão fundamental que nós analisamos. Por que vocês só se convenceram disso em março? Abril, que teve uma mudança radical de inflexão. Essa é a curiosidade. Não, veja, os momentos políticos exigem atitudes. Né? Tem momentos de maior crise, de menor crise, exigem atitudes, muitas vezes, de mudanças. Né? E essa mudança que nós operamos não foi no centro do nosso projeto, foi na necessidade de uma transição para o nosso projeto. Nós avaliamos, durante um mês, debatemos isso com o presidente, com os membros da executiva do PT, que não era possível sair da atual situação para um novo projeto de país sem que houvesse um período de transição. Período esse que necessariamente seria preciso usar os instrumentos que hoje são utilizados para a política fiscal, para a política monetária e para a política cambial. E até fevereiro o PT não tinha consciência disso? Esse debate existia no PT, ele era feito de forma truncada, não era completo como foi a partir desse período e da Carta ao Povo Brasileiro. Significou o PT assumir uma posição, que foi em seguida transferida ao nosso programa de governo, que define um período de transição, que foi repetida no período de transição e é repetida agora no governo. É uma mudança de fato, mas nós não mudamos o projeto fundamental que nós buscamos para o país, que pressupõe a retomada do crescimento, que pressupõe a distribuição de renda, que pressupõe uma posição mais ampla do país no mercado mundial, pressupõe mudanças fundamentais do Brasil. Agora nós concluímos naquele momento que isso não se operaria sem um período de transição. Nós não deixamos de marcar, no período de transição agora, diferenças concretas com o governo que se encerrou dia 31 de dezembro. Nós temos um outro projeto de país. Agora, nós não podemos deixar de utilizar instrumentos que hoje são importantes para a estabilidade econômica, para que nós possamos chegar nesse novo projeto. Ministro, eu vou recolocar a bola em jogo antes de passar para o Celso Pinto, que merecidamente tem reivindicado aqui a sua participação, fazendo a pergunta de Rodney Rodrigues, de Jaboticabal, que é comerciante. Ele pergunta o seguinte: o senhor acredita que possa baixar a taxa de juros? Rodney? Sim. Olha, eu acredito que sim. Nós queremos fazer isso de maneira sustentável. Eu acredito que baixar a taxa de juros não pode ser uma expressão de vontade apenas. É preciso construir condições para que seja possível baixar a taxa de juros e permitir que o Brasil tenha melhores condições de crescimento. Se nós conseguirmos uma apreciação do câmbio, um controle da inflação, ou seja, reduzir o risco do Brasil, estão dadas as condições para que o Banco Central, que vai definir taxa de juros, possa fazer um processo de redução da taxa de juros. Estão dadas condições objetivas. Mas também nesse caso, o PT sempre foi um grande crítico do governo anterior, dizendo que faltava vontade política para o governo baixar a taxa de juros. No momento em que ele vira governo, muda. Quer dizer, não é mais a questão de vontade política, é uma questão de condições de sustentabilidade. Na verdade,
é difícil analisar caso a caso, momentos e momentos. O que você não pode, numa situação como essa, é perder oportunidades de reduzir a taxa de juros se você tiver condições de sustentabilidade para isso. Se nós conseguirmos, de fato, reduzir o risco Brasil, e é isso que está apontando esse período, né? Insisto que se nós pegarmos de começo de outubro agora, o risco Brasil foi de 2.400 para 1.200. Então tem uma redução forte do risco país. Se a inflação não se perpetua através de reindexação, se nós temos um quadro de apreciação do câmbio, como temos hoje, é possível baixar. Se criam condições objetivas que permitem ao Banco Central trabalhar com taxa de juros Mesmo menores. que não tenha se terminado essa transição, quer dizer, pode baixar a taxa de juros antes? Sim, a transição não é um pressuposto para baixar a taxa de juros. A transição é um pressuposto para construir no país uma nova política de país, um novo processo econômico. Eu não acredito que deva marcar um prazo de transição a partir do qual você possa baixar a taxa de juros. Acho que a taxa de juros pode ser baixada se você reduzir o risco Brasil, que é um dos indicadores que são importantes para isso. O controle inflacionário estiver razoavelmente sendo executado, ou seja, você tem a partir daí condições. Pode ser que elas não se dêem, essas condições não se deem em curtíssimo prazo, mas eu tenho certeza que o Banco Central vai ter autoridade, condições concretas, técnicas de avaliar e fazer o melhor para o país. Ministro, eu queria perguntar, na verdade, o oposto do que o senhor está dizendo, quer dizer, relacionado à inflação. O senhor tem falado, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também tem dito que a meta inflacionária será mantida. Nós falamos no bloco anterior, o senhor falou em preservação dos instrumentos de controle. Muito bem. O sistema de meta inflacionário trabalha com certas metas centrais e certos limites. O Banco Central acabou de fazer um relatório em que ele indica que, em condições menos favoráveis, a meta central vai para 9,5% esse ano, e mesmo com o câmbio caindo a 3,20, e hoje fechou a 3,35, está todo mundo comemorando, mas se cair para 3,20, e a expectativa de inflação do mercado cair para 8%, hoje está em 11%, ainda assim, a inflação estimada vai para 7,3%, que está acima do teto da meta de 6,5%. Isto abre um problema, uma dúvida, dentro do sistema de meta inflacionária. Quer dizer, ou o Banco Central, ou se o senhor mantiver a meta, isso cabe ao senhor e não ao Banco Central, quem fixa é a Fazenda. Se o senhor mantiver a meta, o Banco Central, na verdade, teria que elevar as taxas de juros, porque hoje ele não consegue chegar nem ao teto da meta que o senhor está dizendo que é a meta válida. Ou, então, de alguma maneira, vai se rediscutir se a meta, apesar, se estica outra vez o teto, se abre-se um período de transição. Essa é uma dúvida válida. Uma parte do mercado, na verdade, está apostando que vai haver uma elevação da taxa de juros ainda em janeiro, em função das regras do sistema inflacionário. Como é que se entende? Quer dizer, o senhor insiste que a meta continua valendo. Quer dizer, como é que se explica Nós vamos até o final do mês definir a nossa posição sobre meta inflacionária, superávit primária. Nós estamos trabalhando a articulação do nosso projeto econômico a ser executado no próximo ano. Antes do final do mês tem a reunião do Copom, sim, que decide se a taxa de juros vai ser mantida, aumentada ou reduzida. A discussão entre nós já está mais acelerada. Mas eu disse, acredito que a tendência é que nós trabalhemos com a meta, buscando a meta de inflação, não no curto prazo, porque nós sofremos um choque de oferta recente. Então, é impossível alcançar as metas antes fixadas no curto prazo. Mas se nós trabalharmos com a política que faça com que o Banco Central possa fazer convergir os índices inflacionários para médio prazo, eu acho que é possível alcançar as metas, talvez não dentro desse ano, inclusive, mas dentro do próximo. Como que nós dialogaríamos com o mercado neste caso? Você não pode também trabalhar com metas irreais. Não. Nós trabalharíamos com as metas ajustadas do próprio Banco Central. Queria, de forma transparente, dialogar com o mercado sobre aquilo que é possível. Poderia superar, inclusive, o teto dessa banda de meta de hoje, que hoje a meta central é 4, o teto dela é 6,5. Quer dizer, poderia eventualmente até superar eventualmente se a você não prazo... consiga fazer convergir a níveis inferiores num curto espaço de tempo. Acho difícil conseguir num curto espaço de tempo. Mas nós acreditamos que melhor do que aumentar a meta é você estender o prazo em que você se propõe a cumpri-la. E para que isso não seja um processo não transparente,
Você pode fazer com que o Banco Central trabalhe com as metas ajustadas, dialogando claramente, francamente com o mercado a respeito Com disso. regras técnicas para isso. Regras técnicas bem definidas. Ministro, o senhor falou aqui nessa questão de medir os gastos sociais. Eu acho que essa questão dos indicadores é algo que surgiu no meio da campanha do Lula, é um ponto relevante de gestão. Agora, a minha dúvida é o seguinte, quer dizer, no governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministério do Planejamento, através do Avança Brasil, passou a trabalhar com indicadores em todos os gastos. Dentro do governo Lula, tem a Fazenda, que o senhor disse que vai trabalhar com indicadores, tem a Casa Civil, aliás, a comunicação do Gushiken, que ganhou a incumbência de gestão estratégica, de medir os programas, e tem o planejamento, que já tem um ferramental de indicadores. Como que vai ser a articulação entre os três? Quem mede o quê? Veja, Nassif, nós não pretendemos, na Fazenda, resolver todos esses problemas. Nós estamos propondo para o governo, nessa Câmara, o presidente criou uma Câmara Social, reunindo todos os ministérios da área social, a Casa Civil e o Ministério da Fazenda, para fazer um acompanhamento político e financeiro da integração dos programas sociais. Nós vamos oferecer para essa Câmara critérios de medida, de avaliação, não é? Que sejam sistemáticos, não sejam só eventuais, e que possam, ao longo de um prazo, definir como medir o resultado dessas políticas e como você pode... Por exemplo, para te dar um exemplo simples, né? Para o telespectador compreender o que nós estamos falando. Existem projetos que são baseados de apoio alimentar, que são baseados no peso da criança, né? Então, você dá ajuda alimentar se a criança está abaixo do peso. Esse é um critério ruim. Quando eu era médico no posto de saúde de Ribeirão Preto, existia esse critério também com o leite que era distribuído no posto. O leite só podia ser dado se a criança estivesse abaixo do peso. Quando a criança chegava no peso, você negava o leite para a mãe. Falava para a mãe, você não pode mais receber leite porque seu filho está no peso. Aí ele voltava a cair de peso. Então, no mês seguinte, até que os médicos resolveram ter um compromisso social e burlar essa norma, porque não era possível você ficar assistindo. Isso existe ainda hoje em projetos sociais do governo. Critérios que são desse tipo e que, na verdade, são critérios antissociais. Então, nós queremos oferecer a essa Câmara Social, que o presidente Lula articulou, esses instrumentos de aferição. Mas não é a Fazenda que vai fazer o controle disso, né? Nós queremos que possa ser isso um trabalho sistemático, tanto do governo como de instituições de fora do governo. Por exemplo, as universidades brasileiras deveriam ser convidadas a se envolver no debate e na avaliação desses programas. Acho que esse seria um trabalho muito importante. Se for convite só, acho que elas não vão. Ministro, fala um pouquinho. Eu queria aproveitar, A questão da área social, a pergunta do Nassif e do Celso. O Lula foi eleito no meio de um ambiente de grande esperança, de grande expectativa. O senhor fala num crescimento, a necessidade. Há muitos indicadores que precisam melhorar de forma muito rápida. Indicadores que todo mundo está esperando que melhorem. O crescimento tem que aparecer, a inflação tem que se manter regulada, há uma necessidade premente de uma nova distribuição de renda, uma coisa mais ampla, mais empregos. Então, eu vejo assim, índices conflitantes de expansão da renda e de aumento de consumo que não se compactuam com uma inflação controlada. Evidentemente, tem que se levar em conta o ambiente cambial, tudo isso. Como é que é a mágica para se fazer isso? Promover crescimento, ampliar o mercado de consumo e manter a taxa de inflação sob controle. Não há uma mágica, há um processo. Você tem que apostar num processo. Agora, tudo isso num prazo rápido, porque também a população... vai cobrar. O senhor falou, precisa de um tempo e tal. Mas a população vai chegar um momento e vai falar, pô, cadê aquele governo do Lula, aquela maravilha? A população vai cobrar e tem razão de cobrar. Acho que cabe à população cobrar dos políticos os seus compromissos. E nós temos que dar conta de desenvolver esse projeto da melhor maneira possível. A maneira de fazer com que o crescimento não gere mais problemas do que soluções é você não provocar crescimento através de bolhas de crescimento, né? Eventuais, inventando mágicas, né? Você precisa criar condições de estabilidade para a economia brasileira e investir bastante em microeconomia também. Tem questões essenciais no Brasil hoje que precisam ser repensadas. Por exemplo, questão dos financiamentos do BNDES, do Banco do Brasil. É preciso reavaliar de forma transparente, publicamente, isso no Brasil, chamar os setores interessados, debater isso de forma adequada. A questão dos spreads bancários. O Brasil é um dos países no mundo que tem menor crédito privado. O spread bancário, a diferença entre o que o banco toma e o que o banco empresta é altíssima. O senhor falou em mexer na lei de falências, que está relacionado diretamente a esse tema. Precisamos mexer nessas coisas estruturais
Senão, mesmo com equilíbrio econômico, o Brasil vai crescer sem sustentabilidade. Porque você não tem crédito. O crédito público foi muito reduzido ao longo desses últimos anos. E o crédito privado cresceu muito pouco, né? Então, se você não desamarrar o crédito privado... a reforma tributária. Entra a reforma tributária, entra a lei de falências, que é fundamental, entra um reestudo dos spreads bancários. Tem que ver qual que é a questão mais importante. Ministro, um país são que as questões reduziu... jurídicas, é a cunha fiscal, é o lucro. O que é que faz com que, além dos juros básicos, a taxa Selic, o cidadão pague 100% de juros para comprar um produto? Quer dizer, porque se fosse o juros... Todo mundo acha que os juros do Banco Central acabam sendo pequenos. O que é que faz? O que é que faz os juros do cheque especial, os juros para comprar a televisão... Mas o que é que faz com que isso aconteça? Mas deixa eu só completar. Você tem uma componente de custo do dinheiro no Brasil que envolve cunha fiscal, que envolve o próprio lucro da instituição, que envolve inadimplência, que é um fator altíssimo que aumenta o spread bancário hoje. Você acha que esse diagnóstico é rigorosamente o que o antigo governo tinha? Só para tornar mais claro... O diagnóstico não muda. Só que o antigo governo fez o diagnóstico e não deu o tratamento. Muito bem. Você pode ter 2 médicos que fazem o mesmo diagnóstico sobre um doente, só que um dá um remédio errado e mata o doente. Não, mas o problema é que às vezes, ministro, fica assim. Um país, eu queria pegar um pouquinho, a gente falou da área social, na CIF tocou na questão da área social, um país que reduziu a mortalidade infantil, que é da sua área, né? De 48 por mil em 90 para 29,6 por mil em 2000, não é um país que não investiu na área social. Malgrado a distribuição de renda, de fato, não ter sido alterada na sua estrutura. Agora, a distribuição de renda também é uma discussão que dá pano para manga, né? Que os Estados Unidos é quase tão concentrado quanto aqui. O problema é que o piso e o teto lá são muito diferentes do piso e do teto daqui. Né? Na escolaridade, houve um avanço extraordinário. O senhor concorda? Concordo. Na saúde houve um avanço extraordinário. Na reforma agrária houve um avanço extraordinário num país que cresceu muito pouco. Na reforma agrária não? Distribuiu-se menos terra do que as pessoas que perderam terra. Esse é um problema sério do Brasil. E é um problema para nós também, para o nosso governo, não é só dos governos que passaram. Bom, de qualquer modo, o custo da reforma agrária... Não, veja, eu não sou daqueles... Espero que seja mais bem feito... Reinaldo, eu não sou daqueles que desprezam o que foi feito de bom. Por exemplo, a redução da mortalidade infantil é um dado real, que deve ser comemorado, porque ele é importantíssimo para o Brasil. Então, o governo passado investiu no social? Eu não falei que não investiu, eu falei que gastou muito, mas gastou mal. Essa é a questão fundamental. Se você somar os programas sociais que o Brasil tem hoje, é um gasto razoável. Só da previdência rural, que é uma previdência assistencial, porque não foi fruto de contribuição, você atende a 6 milhões de trabalhadores hoje. Esse é um gasto social importante, correto que seja feito. Agora, os programas dirigidos à extrema pobreza, todos os estudos feitos por instituições nacionais, pelo Banco Mundial, mostram que os recursos não chegam nas pessoas que mais precisam. Isso não sou eu que disse, não foram estudos nossos, foram estudos do próprio governo que deixou. A FGV disse que chegava há 10 anos, chegava a R$5 de cada 10, ou seja, 50%, hoje chega a 9 de cada 10. O senhor tem esse dado? Eu acho que Se for for isso, eu acho extraordinário. Não, acho que houve evolução. Ministro, isso é verdade. Eu não acho que tudo que foi feito no passado recente tem que ser jogado fora. A gente pode dizer o seguinte, é um problema, o problema do governo Fernando Henrique foi de gestão, não foi de modelo, ou foi de modelo? Não, foi de modelo. Ministro, também. o senhor falou... Eu acho que modelo de país é um debate importante a ser feito no Brasil. O Brasil, nesses últimos anos, se contentou com a política monetária. Qual foi o projeto de país que se articulou? Teve investimento social, mas qual foi o projeto de país que se articulou em torno do ajuste fiscal? Era o ajuste, primeiro foi a âncora cambial, depois foi a âncora fiscal, quer dizer, todos esses 8 anos foram centrados nesse debate. Então, aquele elogio que o senhor fez para o Malan, o senhor não, foi eu elogio educado, e repito aqui o elogio. Repito aqui o elogio. O ministro Mas Malan, então, dentro das suas atribuições, dentro do seu trabalho, fez um trabalho de alto respeito do ponto de vista ético, do ponto de vista do compromisso público. O que eu encontrei hoje no Ministério da Fazenda... Ele foi coerente com o erro, é isso? Dele. Não, ele fez uma política dentro daquilo que estava estabelecido nesse governo, ele fez uma política de ajuste muito séria, muito séria. O que eu encontrei, como estava dizendo, no Ministério da Fazenda, é uma estrutura de pessoal que trabalha com competência, que trabalha com seriedade, que é muito fruto do padrão que o ministro colocou. Agora, mas você pode ser chamado de malote, ser desonesto em dizer... Só se importa de estar sendo chamado de malote agora? Eu prefiro ser justo com as pessoas do que evitar eventuais... Mas não deixa de ser... O senhor falou que... Helena, o Vinícius... Não deixa de ser divertido, de qualquer maneira, é que... evidentemente, faz diferença você ter um projeto na área econômica um pouco mais amplo, quer dizer, que você dá para diferenciar a política econômica em outras áreas que não é apenas a fiscal e a monetária. Mas não deixa de ser divertido que depois de tanto
tanta pancada que o PT deu, o senhor estava explicando aqui para o Celso como ia ser a convergência como é que o senhor ia tratar a meta de inflação. Dado um choque, você estende a medida dessa meta, que é mais ou menos o que o Arminio vinha fazendo. Olha, a gente não vai jogar o juro para cima violentamente para segurar agora, que esse negócio não segura, a gente espera a inflação ir caindo mais lentamente, atinge a meta lá na frente. O senhor está citando agora como diminuir o spread bancário, que na verdade é quantos bancos estão lucrando nos empréstimos. O senhor está praticamente baseado nos estudos que o próprio Banco Central fez. Estou falando da cunha fiscal. Isso, diminuir a cunha fiscal implica diminuir o peso de imposto sobre o banco. Tratar do problema das falências significa tornar mais rigorosa a lei de recuperação de empréstimos e de bens, que na verdade é um corpo de sugestões que estava proposto pelo próprio Banco Central. Então, não deixa de ser divertido, de uma certa maneira, que é o Banco Central tão amaldiçoado pelo PT, é modelo hoje para várias políticas do... Mas, Vinícius, você há de convir comigo? Você pode fazer um programa diferente para o país, evidentemente, mantendo a política monetária do Arminio, mantendo a política fiscal do Malan, é verdade. Mas não deixa de ser curioso Não, mas você, em questão, por exemplo, a avaliação do spread bancário, não tem como o PT fazer uma, o Banco Central do Arminio fazer outra. Eu também achava, mas o PT não achava isso. Isso É métrica, eu sei. Você abre um corpo e vê o que tem dentro. Pode ser então que um fale, partido, é feio, o outro fale, é bonito. Mas o que então tem lá dentro é igual. seu partido estava equivocado e não fez autocrítica. Equivocado Não é o aqui, caso de vocês fazer estão pegando autocrítica. coisas isoladas. Nós fomos críticos ao projeto que governou o país nos últimos anos e continuamos críticos. Ministro, Mas críticos ao tipo de oposição que o PT fazia também. Então, não entendi. Então, para ser coerente, né, vamos mexer dos dois lados. Então, vocês têm que ser críticos também ao tipo de oposição que o PT fazia. Eu não tenho problema de fazer autocrítica, em diversos momentos da minha vida fiz, na prática, porque muitas coisas que eu acreditava, mas coisas que eu acreditava eu fiz na prática diferente, né? A minha vida, em muitos casos, foi de gestos de autocrítica, mas veja, nós tínhamos e continuamos tendo uma discordância de projeto de país. Ministro, vamos falar sobre o projeto de país, que eu acho que o ponto essencial aí que quando se pega o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o ponto central que pode ser um divisor de águas, ou não, essa questão do planejamento estratégico, da gestão estratégica. Porque o PT ele levantou muito essa bandeira. Agora, o que é esse plano estratégico para o país? Porque tem, por exemplo, o Carlos Lessa, do BNDES, fala alguma coisa. Às vezes você fala o que é esse modelo de país, como que vai ser montado esse plano estratégico, quais são as prioridades que vão ser definidas e quem que vai fazer esse desenho? Eu queria aproveitar, Carona, que era a mesma pergunta, na verdade. O senhor falou que a gestão anterior viveu um momento de apagão em termos de planejamento estratégico. Eu queria saber quando é que o PT vai ter um planejamento estratégico para que os agentes econômicos possam planejar no médio e longo prazo. Essa questão é importante, quer dizer, para um país como o Brasil, assim como para outras nações do porte da nossa, na situação econômica da nossa, as que conseguiram dar um salto de qualidade, como a Coreia, por exemplo, foi porque ela fez planejamento, fez opções, escolheu vocações. Né? Essas questões são fundamentais. Se o Brasil ficar administrando o jantar de hoje para o almoço de amanhã, quer dizer, nós podemos até fazer melhor do que o outro governo, mas não vamos dar um salto de qualidade. Essa é a questão central para o novo governo e para os próximos governos do Brasil. O Brasil precisa ser... por isso que nós falamos em alguns textos, o Brasil precisa se encontrar consigo mesmo. O Brasil precisa fazer uma volta por dentro. Quer dizer, não não quer é um prato se fechar, pronto. veja. Isso não está pronto. Não, está bem debatido no nosso programa de governo. Agora, não é suficiente o programa. É necessário que quando a gente fala o Brasil precisa olhar para si mesmo, não quer dizer se fechar, não quer dizer fechar as portas para o mundo, mas quer dizer se repensar e verificar do ponto de vista da pesquisa científica, das questões das novas tecnologias, vamos pegar um ponto, do avanço que o Brasil teve no genoma, por exemplo. Vamos pegar um ponto questões que nós podemos pegar como essas, que podem ser estratégicas para um projeto de desenvolvimento moderno, que considere novas oportunidades para o país. Então vamos pegar esse ponto específico aí da tecnologia, genoma e projeto moderno aí. Houve uma grande discussão nos últimos anos, e essa discussão mostra que um dos pontos essenciais do modelo coreano e tudo, era levar a tecnologia para o âmbito das empresas. Ou seja, a universidade ela forma pessoas, mas o âmbito das empresas que tem que desenvolver inovação. Isso aí, o próprio deputado, o presidente do PT, o Zé Genuíno, ele tem dito isso enfaticamente. Concordo. No entanto, entra o novo ministro de Ciência e Tecnologia, além de anunciar que o Brasil vai
vai produzir a bomba, que é uma coisa inominável o ministro falar um negócio desse. Estava no hospital. Está na Constituição. Ele levou a inteligência para o TI. Ele diz que a inovação todo investimento vai ser na universidade, na pesquisa pura, tirando das empresas. Quer dizer, quem que vai dar sintonia fina aí para impedir, por exemplo, manifestações extravagantes que eu digo em relação ao discurso moderno do PT, como desse ministro? Veja, você pode ter, eventualmente, alguma sintonia. Isso faz parte da composição de um governo que é plural. Mas há um objeto central de preocupação, de planejamento nosso. Foi isso que eu procurei apontar no relatório. O relatório de transição nosso não foi uma peça retórica. Nós procuramos apontar questões fundamentais. Você sabe que eu, durante toda a campanha, na transição, não procurei fazer debate para polemizar, para criar confusão. Eu acho que não ajuda ninguém a fazer isso. Nós procuramos detectar o que está faltando nesse governo, porque esse governo que passou perdeu a perspectiva de país, porque essa para mim é a questão mais séria. Se houve um erro aqui no Banco Central, se não elevou o juros na hora certa, se não baixou quando teve a oportunidade, isso são erros que todos nós vamos cometer na nossa vida. Basta trabalhar que você comete erros. Agora, onde foi que o governo perdeu a linha? Perdeu o momento de dar um salto de qualidade. E onde foi? E eu acredito que uma das questões fundamentais foi ter desarticulado as instituições de gestão e de planejamento. Gestão pública é uma questão fundamental, planejamento outra questão fundamental, que diz respeito não só ao planejamento das ações, como a gente estava dizendo, a ação social tem sua importância, mas também planejamento estratégico, ou seja, pensar o que o país pode desenvolver em termos de vocação, que vai fazer com que ele dê um salto de qualidade. Pode demorar 10 anos, não importa. Eu sempre digo que um governo não pode preocupar... De sintonia, o que eu estou falando é o seguinte, uma das peças centrais desse novo modelo competitivo é a questão da inovação trazer para o âmbito das empresas. Eu concordo com você. Então, o que nós estamos falando é de um ministro de Ciência e Tecnologia que diz o oposto. Quando que vai se dar a uniformização do discurso? Eu, sinceramente, não vi Sinceramente, eu não Olha, vi e aí eu queria acrescentar uma coisa, ministro, que eu falei de aviões aqui, vai parecendo que eu gosto de aviões militares, eu nunca vi nenhum caça, pessoalmente, não tenho nem ideia do que seja. O que eu sei e li a respeito, estudei, é que um dos itens fundamentais desse contrato que estava sendo discutido, dessa compra, é justamente a transferência de tecnologia, um item importante de uma possível política industrial brasileira. Não é? E, no caso, de transferência de tecnologia para empresas nacionais também. E isto, eu insisto, eu acho que passa para a opinião pública, eu não estou dizendo que vocês tiveram essa intenção, mas passa para a opinião pública a ideia, e isso saiu inclusive em jornais estrangeiros, né? Lula opta por comida em vez de avião. É bacana, agora... É uma bobagem, dita dessa maneira. Dito dessa maneira, sim, mas o presidente Lula não falou assim. Não, o presidente não falou. Não, Eu não estou pedindo, não, pelo amor de Deus. Não. Calma aí, eu não estou pedindo para o senhor julgar a manchete do jornal. Estou dizendo que quando se coloca isso como itens permutáveis, ou avião ou plano contra a fome, e isso foi feito, não é? Me parece que o tal do planejamento estratégico, o tal do novo modelo, que todos nós estamos querendo entender qual é. O problema, eu pessoalmente, e acho que muitos jornalistas também, a gente está doido para entender qual é o modelo. O problema é que a gente vê nos marcos de macroeconomia, a gente vê o senhor a cada dia reiterar, e talvez corretamente, se pegar os índices de hoje, o senhor é um craque. Né? O senhor é o Ronaldinho, o senhor foi lá e marcou todas. Né? O risco caiu, o dólar despencou, o Cibonde subiu. Não é? E isso tudo atribuído ao Palocci. Não é? O senhor sabe disso, é o ministro Palocci. Agora, ao mesmo tempo, parece que vocês ficam reféns de uma expectativa do mercado. Então, vamos ver, a inflação. A expectativa é que ela começou a desacelerar a avaliação. Não é? O fluxo de dólar está aumentando. Não é? Talvez pegasse bem um país que precisa crescer, deixar o juro como está. Agora, olha... Mas quem falou que nós vamos mudar? Não sei. Não sei. Agora, eis a questão. O mercado todo, a expectativa é assim, vamos ver, agora a aposta é essa. Porque eu estou dizendo que vocês deram os dois braços, estão pedindo a perna agora. Como se diz lá em Ribeirão Preto e no meu do Escorgo também. Né? Deu o braço, agora quer a perna. Né? O problema é que vocês foram dizendo sim, e agora vamos ver se o PT tem coragem de levar juro. E é a grande aposta que você está fazendo, o senhor sabe disso. Eu quero ver, o PT tem coragem de ir na contra-expectativa do mercado? Não temos dúvida disso. Nós já fizemos isso durante esse processo. O mercado nos cobrou, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, no primeiro turno da eleição. Nós dissemos não. Nós queremos debater nosso projeto, não o presidente do Banco Central. Depois o mercado nos cobrou o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda no segundo turno. Nós dissemos não.
Depois o mercado nos cobrou, no primeiro dia depois da eleição, o Banco Central, nós dissemos não, nós dissemos 3 vezes Mas não vocês pro deram o mercado. presidente do Banco Central também, que é o mercado. Não, o mercado criou Mas operação. vocês Ministro, mantiveram por a que nós diretoria do precisamos? Banco Central, ministro. Até quando essa diretoria do Banco Central vai permanecer lá? Ela é, de certa forma, um símbolo de que poderia ser mudado, né? Ou não, né? Ela é importante para se assegurar a manutenção dessa política. Eles vão ficar para o mandato inteiro do presidente Lula? Como é que é a isso? previsão do próprio presidente Henrique Meirelles, que anunciou publicamente que essa equipe ficaria para a transição. Mas até quando vai essa transição agora? Essa Até não- o Senado aprovar novos nomes? Não temos Aí nem é- o Senado empossado. Fevereiro, Você debater março. nomes agora, sem ter sequer o Senado, seria Mas, ministro, um debate Falando que inútil, mercado- né? Mas o presidente vai indicar seus Dentro de um diretores. mês Falando de- nós já teremos Senado. falando que o mercado quer ou não quer, o dólar está caindo bastante, a gente até falou um pouco dele, por incrível que pareça, hoje, mas uma vez eu tive com um primo irmão de vocês, que é o Sayad, secretário da prefeita Marta, e ele disse o seguinte: se o dólar chegar a 3,20, eu compro. Quer dizer, a gente sabe que uma parte do superávit fiscal que a gente... Você falou superávit, assim, o superávit fiscal. Não falou. Do superávit nas contas externas que a gente precisa, porque a situação de crédito ainda está difícil, a gente precisa manter por prudência. Em parte muito grande, dependeu de câmbio. E a gente não sabe até onde esse câmbio segura o superávit. Não sei se é 3,20, 6,10, 3,30. Comprando moeda, comprando dólar, o dólar fica em 3,30, a gente mantém o superávit e ainda por cima, até, de quebra, você pode até diminuir dívida em dólar. Se o dólar passar de 3,30, vocês compram... Passar para diminuem? baixo? Para baixo. Está em 3,34, né? Cair. Está em 3,34, para passar só pode para baixo. Se continuar caindo, vocês compram, diminuem a dívida em dólar, como é que está? Tem um patamar aí? Sei que é pergunta difícil para a gente. piso? Né? Tem piso? 3,20 é o limite para ter prudência e Para manter comprar superávit? papéis? Não só para comprar papéis, mas Você para tendo manter o dólar equilíbrio 3,20, se das você começar exportações. a diminuir a sua dívida em dólar, você dá uma ajudadazinha para o dólar subir, né? E como é que fica a Perguntando se o Banco política? Central vai sustentar Não, um não, nível Deus. de câmbio. Esse é Pouco essa para pergunta. diminuir, ou para diminuir Eu dívida acho- em dólar, eu ou acho para que sustentar nós o nível de devemos- câmbio. Isso é outra discussão que nós estamos fazendo nesse momento de elaboração do nosso projeto. Mas eu acredito que nós temos que trabalhar com câmbio livre mesmo. Câmbio flutuante livre. E se a gente tiver um vamos- fluxo especulativo, tudo bem. A gente vai para 2,90 e não tem problema com exportação, que tudo bem. Eu acho que o Daí Brasil cai a vai se exportação, ajustar. o fluxo sai de novo, daí sobe de novo. Sim, mas vai deixar regular dessa Eu maneira? acredito que é deixar o ministro melhor responder, por favor. que o dólar seja regulado por mercado. Câmbio livre mesmo. Agora, ministro, só para encerrar esse bloco, pergunta de João Batista, de Pernambuco, que é mecânico, e faz uma pergunta que eu assino embaixo. Por que quando o dólar baixa, os preços não acompanham a queda? Boa pergunta. É isso que eu estava falando sobre a CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. O que é? É importante explicar isso para as pessoas, porque no Brasil só se vê imposto vindo e ninguém sabe para que é, como é aplicado. A CID é justamente um tipo de imposto que poderia ter em vários produtos, para ajustar isso. Ou seja, quando o dólar sobe, esse imposto, essa contribuição, na verdade, ela deveria baixar. Quando o dólar, porque nos casos de preço variando em dólar. Quando o dólar cai, ela sobe e mantém o preço, sem variação. Então, por isso, não acontece essa estabilidade, queda e subida, porque os impostos reguladores não são usados como reguladores, eles são usados como arrecadadores. Sim, mas Nós mesmo começamos- quem não, produtos que não têm incidência desse tipo de imposto regulador também Não, não não, aí baixam. não tem por que subir. Um produto que não tem incidência nenhuma em dólar, quando o dólar sobe, não tem por que subir. A não ser por contaminação da economia, porque às vezes ocorre. Agora, os preços que têm variação no dólar, essas contribuições deveriam ser utilizadas para regular. Mas E outros preços insisto, poderiam o ter- presidente ser Lula começou essa prática agora. Ele tinha a possibilidade de aumentar 56% da CID no dia 1º de janeiro e não o fez. Mas existe outro exemplo, além da CID, em outros preços que você tem contribuição que pode ser um regulador de preço? Você tem no contrato de energia, você tem um fator de contrato. redução. Não, mas aí é um contrato. É um contrato, é reajustado com base contratual, anualmente, é diferente. Quer dizer, a CID você pode regular a cada mês, quer dizer, ou cada Aí semana. você tem quer dizer. impostos de importação, impostos de exportação, que também tem caráter regulador. Mas o governo pretende usar mais esse tipo de imposto e contribuição para regular preço, para manter um certo, vamos dizer, para reduzir o impacto de câmbio sobre o preço final? Olha, nós pretendemos estabilizar o câmbio. Essa é a nossa primeira decisão. Nós achamos que é muito mais saudável para a economia, ao invés de você Mas sem controlar o câmbio, abrir fica a nós ou o caixa de mercado? ferramentas
para tentar segurar os efeitos de um câmbio Mas aí entra a volátil. pergunta do Vinícius lá. se deixar Você por conta do tentar mercado. fazer com que o instrumento fundamental seja a estabilidade do câmbio. Estabilidade que não significa estabilidade forçada. Estabilidade produto de uma economia equilibrada. E com uma ajudazinha, talvez. Não é necessário. Porque pode se especular para baixo também o câmbio, né, ministro? Oi? Pode se especular Pode, para pode. baixo É, porque também. está sendo feito agora, né? Não é só Palocci, tem Smart Money Não entrando. sou eu que né? sou É que eu estava falando. responsável por isso. Né? Também quando piorar não me falam que eu sou culpado. Né? Eu já não vou aqui falar que o mérito é meu, o problema é vocês não disserem que a culpa é minha. Tá? 3 perguntas de telespectador sobre a mesma questão. Edson Lopes, de Ribeirão Preto, bancário, pergunta qual vai ser o perfil do Banco do Brasil no governo. Sidney Schwan, de Campos, no Rio de Janeiro, qual vai ser o papel dos bancos federais quanto à política de crédito no mercado? É um pouco mais amplo. E, finalmente, José Reinaldo Bastos, de Cândido Mota, São Paulo, consultor agrícola, diz que o Ministério anterior barrava os financiamentos agrícolas, mantendo os preços dos produtos agrícolas abaixo do mínimo aplicado no mercado. Quer saber se esse governo vai abrir créditos agrícolas e montar os preços dos produtos, principalmente daqueles que compõem a cesta básica. Como isso passa muito desse crédito pelo Banco do Brasil. No fundo, Veja, em relação aos bancos públicos, eu falei muito de passagem no primeiro bloco. Nós queremos que os bancos, o perfil dos comandantes do banco público vai ser de pessoas adequadas, de pessoas que tenham formação, conhecimento. formação universitária, inclusive. Oi? Formação universitária, quer dizer, porque é obrigatório. É obrigatório. Mas não é esse o ponto. Mas pessoas que estejam preparadas para comandar o banco. Mas comandar o banco enquanto um banco público. Ou seja, o banco público tem características diferentes do banco comercial. Mas, ao mesmo tempo, não podem se desviar do controle rígido, né? Nós queremos, inclusive, que o Banco Central acompanhe os bancos Ministro, públicos. se a parte pública, o senhor mesmo explicitou que não pode ter subsídio, que tem que ser destinação de tesouro, o que separa um banco público de um banco privado? Eu acho que o banco público é aquele que muitas vezes faz o que o mercado não faz naturalmente, porque muitas vezes não dá resultado, muitas vezes... Por exemplo, uma empresa pública... Mas tem que ter um subsídio. O senhor mesmo colocou que tem que ter um subsídio, quando não dá o resultado. Tem que dar o subsídio Sem do afetar Tesouro. a saúde do banco. Não é? Mas ele tem políticas voltadas para o projeto do país. Mas Então, por exemplo, se o projeto do país for duplicar o valor que se dá à agricultura familiar, por exemplo, o banco público imediatamente duplica o seu crédito. Mas o banco isso, privado não necessariamente. durante todo o governo Fernando Henrique aconteceu, e eu sou testemunha direta disso, a seguinte coisa: o governo criava um programa, sei lá, o Profruta, aí definia 150 milhões de reais para o Profruta, para desenvolver a fruticultura no país inteiro. Quando chegava o cidadão para pegar um financiamento na porta do Banco do Brasil, os gerentes do Banco do Brasil diziam: não, mas esse tipo de financiamento não nos interessa, porque ele prejudica o acionista do banco, porque a lucratividade dele é muito baixa, é muito melhor eu financiar a moto. Se o senhor quiser comprar uma moto, um carro, se o senhor quiser comprar, Sem aí contar o senhor que já o leva um próprio gerente tem segurinho, metas, etc. né? E tal. É isso que vai mudar no... Isso precisa Na mudar proposta? no sentido de que o banco se comprometa com metas de país, metas de governo. Agora, sem querer cair no outro extremo, de fazer o banco pagar pelo subsídio que tem que ter nesses projetos. Aí o Tesouro que entraria são projetos no- populares. Aí entra os recursos do Tesouro. Essa combinação pode fazer um banco público cumprir uma função pública adequada, que é financiar o pequeno, financiar a agricultura nos modos que o governo busca fazer, sem que ele se desestruture. Nós não podemos também apostar num banco que jogue todo o seu recurso em créditos que são de baixo retorno, senão ele se inviabiliza, ele vai ter fôlego curto para fazer a própria política pública. Né? Esse equilíbrio pode ser buscado. A tradição brasileira, em termos de bancos, não é ruim, né? Dos bancos públicos não é ruim. Ministro, eu queria levantar um tema que preocupa muita gente e certamente preocupa o senhor e ao governo, que é a relação com os governadores, Certo. a relação com os governos estaduais. Hoje mesmo, o Mário Tinoco, secretário do Estado do Rio de Janeiro, esteve conversando com a sua equipe no Tesouro, pedindo mudança na renegociação da dívida ou pedindo novas linhas de empréstimo, etc. O senhor tem mantido uma linha de firmeza, dizer, não se mexe no contrato, etc, etc. Agora, os problemas estão se avolumando, Minas, Paraná, agora hoje né? Paraná, Espírito Santo. avisou que também não tem condições, parou de pagar uma série de coisas porque está com problema de honrar dívidas com o governo federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Quer dizer, o senhor vê o risco de uma avalanche política aí que possa forçar alguma solução mais geral? Como é que o senhor vê o senhor
O senhor acha que deve haver uma solução mais geral que evite a renegociação ou que passe por ela? Ou como evitar que a pressão desague em alguma solução que o senhor vai ter que encontrar? Olha, é preciso que os governadores encarem a sua responsabilidade de equilíbrio das contas, assim como nós estamos encarando as responsabilidades da nossa, que não está fácil também. Vocês sabem, todos que são analistas econômicos, o orçamento desse ano, quanto está apertado, os compromissos fiscais que nós temos. Se os governadores não entenderem que tem os seus também, precisam cumprir, isso vai ser ruim para o Brasil como um todo. Ninguém ganha com isso, né? Por isso eu tenho afirmado e reafirmado que nós não podemos rever os contratos de dívida. Isso não quer dizer governo da União virando as costas para os governadores. Por exemplo, tem uma questão fundamental que está na pauta do Congresso Nacional há 2 anos e ninguém mexe, que é a modificação do ICMS, que é o maior imposto do Brasil, arrecada quase 100 bilhões de reais, e hoje tem 27 leis e 44 alíquotas. Se os governadores, junto com o presidente da República, puserem seus técnicos para fazer uma única legislação do ICMS, com 2 ou 3 alíquotas, você tem uma simplificação tributária que aumenta no mínimo 10% da arrecadação desse imposto. Mas, ministro, isso já dá a cobertura para o pagamento da dívida. Agora, o que o Mário Tinoco foi pedir para o senhor é um problema imediato. Não, é lógico. Se nós não tivermos soluções... Essa solução de emergência, de urgência, que vários estados estão pedindo, o senhor vai ter alguma solução? Que não envolvam mudanças do contrato, podemos ajudar os governadores a tomar. Nós não queremos também virar as costas para os governos. Mas desde que não mexa nos contratos, porque se for para rever um contrato, nós vamos ter que rever todos. Mas isso não é pode justo virar um você criar uma político? regra para um, não criar para os outros. Toda regra que nós criarmos tem que ser igual para todos. Posso Esse é um fazer uma princípio pergunta, ministro? republicano, não é? E para que isso prevaleça, você não pode mexer nos contratos. Nós estamos propondo, como eu disse agora, algumas medidas que sirvam para todos. O ICMS é uma grande medida. Eu não sei por que não houve um envolvimento dos governadores, Mas vai demorar do governo da demais, União, Cada guerra para melhorar. fiscal, né? A guerra Não, fiscal. mas bom, se alguém acabam for defender justamente guerra isso aí, fiscal né? no ano Mas é isso, 2003, é porque aí o Brasil não tem solução, né? Mas eles ficaram nisso, possível, eles não né, conseguiram consenso justamente por causa disso. Não, mas eu acho que isso passou, já passou aquele período em que o governador... Você tem razão, isso foi um elemento importante no passado, mas eu espero que Eles esse ficavam período... disputando empresas, empregos. dando enfim. isenções que outro estado pagava, quer dizer... Então, acho que esse período, felizmente, acredito eu, Agora, não quando se esteja tão referiram agudo. Então, governadores se de outros permita. partidos, talvez? Não é só o problema da mudança dos governadores. É que foi um período, a guerra fiscal foi um período agudo de mudanças econômicas do Brasil. Esse período passou. Né? Tinha a ver com um investimento grande das empresas de automóveis, tinha uma série de coisas que incentivaram a guerra fiscal. Isso passou, então se criou uma situação hoje que é possível você reunir os governadores e fazer uma nova legislação do maior imposto do Brasil, que é de propriedade dos governos estaduais. E não precisa aumentar um tostão da alíquota, você pode até abaixar a alíquota, porque se você tem 44 alíquotas de um único imposto, isso é feito para não funcionar. Mas eles vão abrir mão mesmo assim, das por alíquotas favor, sobre gente, por energia, favor. sobre telecomunicações, tudo que estão equilibrando as contas de muitos estados aí. Não, mas Porque se uniformizar significa... Não, uniformizar significa você arrecadar mais, sem aumentar o imposto sobre cada empresa. Não é? Porque o que aconteceu nas reformas recentes no Brasil foi que se aumentou mais o imposto de quem já pagava. Se você cria simplificação, sem aumentar a alíquota, você consegue cobrar de quem não paga. Então você faz um aumento de arrecadação sem penalizar quem está pagando. Não é? Acho que esse é o mecanismo melhor. Esse é o imposto típico, que ele pode melhorar em termos de qualidade, não em termos de alíquota. Os impostos no Brasil já estão altos, eu acho que não deve aumentar a alíquota. Mas se você simplifica, alarga a base de tributação, você tem necessariamente uma arrecadação melhor. Eu acho que essa seria uma solução importante, que pode ser feita de forma rápida do governo da União com os governadores, dando uma ajuda excepcional para a receita dos governos, de forma que eles possam saldar o seu problema sem criar outro, que seria a modificação dos contratos. Aí o senhor chegou onde eu quero perguntar. O senhor acaba de falar em reforma tributária, o senhor já falou em lei das falências, em reforma da Previdência, sem a qual nada vai acontecer. Agora, o senhor fala como se o governo Lula tivesse maioria no Congresso, coisa que ele não tem. Ele tem uma base parlamentar muito menor do que a do governo anterior, que em 8 anos não conseguiu aprovar nenhuma dessas reformas, o que leva, o senhor é um político antes de ser o ministro da Fazenda, o que leva o governo Lula a acreditar que vai conseguir aprovar tudo isso no Congresso.
É a necessidade que o Brasil tem de fazer essas reformas, porque essas reformas não foram feitas. O governo teve maioria e não fez. Mas a o reforma governo- tributária, eu participei diretamente da reforma tributária. Nós tivemos acordo com todos os partidos. Ela estava pronta, o governo simplesmente falou não para a reforma tributária. Mas não mas na Então, nessas Previdência questões, se não basta conseguiu. ter maioria, tem que ter decisão de fazer. Mas ter sem decisão maioria de... também não se faz. Não, mas nós vamos E a construir impressão que dá maioria. nesses primeiros dias é que o governo Lula, ao não incorporar o PMDB ao governo, talvez tenha aprovamos. tomado uma atitude louvável, mas talvez tenha tomado um Nós caminho vamos ter de maioria em risco cima no dos Congresso. projetos que nós vamos enviar para o Congresso, eu lhe garanto isso. Como Vamos tivemos, apostar, hein, ministro? como tivemos no Vamos último apostar. Congresso, que a coisa mais difícil é você ter maioria num Congresso que está mudando. E nós tivemos maioria, votamos tudo que foi preciso no final do ano. Ministro, O queria levar o governo senhor... mudou, mas os partidos não mudaram. O Congresso ainda é fisiológico, o Congresso ainda É o é toma lá da cá. clientelista, o Congresso vai querer Olha, cargos. o que eu vi vai eu fui querer deputado, ministérios. Vocês vão dar isso? eu fui deputado nas questões fundamentais de reforma. Na verdade, não faltou disposição do Congresso em muitas delas, em algumas sim, outras, na maioria delas O senhor não. sabe como é que as Na coisas questão se passaram, tributária, né, por exemplo, ministro? foi unanimidade no Congresso fazer, o governo não quis fazer, tendo maioria. Só a tributária. Nós vamos Só a fazer, tributária, o resto o nós governo vamos quis fazer. fazer as reformas e vamos conquistar a maioria para essa reforma, porque o Brasil precisa dela. Ministro, queria levar A o senhor para a primeira delas é a esquerda. Previdência? A Qual primeira é eu a acredito prioridade? que deva ser a Ministro, deixa Previdência. eu levar o senhor para a esquerda um pouquinho. Só um Vamos pouco, para tentar. terminar o negócio da Previdência. Só- Previdência. Uma pessoa que conhece muito bem o senhor e o ministro Dirceu disse o seguinte, que o senhor era a favor de uma reforma da Previdência com efeitos imediatos que tosasse uma parte dos rendimentos dos funcionários que estão na ativa e os que já estão até aposentados. E essa pessoa disse também que o ministro Dirceu é contra isso e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é mais próximo do ministro Dirceu do que da posição do senhor. Como é que vai ficar essa questão no partido? Essa reforma da Previdência só vai ter feito daqui a 30 anos, 10, 20, ou já pode ter algum efeito que ninguém sabe daqui a 2 anos? Você colheu uma informação que eu julgo qualificada. Espero que você está usando aqui uma informação boa. Mas eu não sei se existe essa dificuldade. Na verdade... Pelo menos na parte que diz respeito ao senhor, é verdade? O senhor é a favor de tosar já? Não, eu sou a favor de dizer aos servidores públicos o seguinte, ou nós fazemos junto, e disse isso a eles, eu reuni durante a campanha 15 entidades dos servidores de aposentados e disse a eles, eles foram fazer reivindicações para o candidato Lula assinar. Eu falei, nós queremos ser honestos com vocês. Nós vamos assinar que nós vamos dar mais para você, nós vamos enganar vocês. Nós queremos dizer o que, se o presidente Lula chegar ao governo, como chegou hoje, nós temos que fazer um acordo. Ou nós consertamos a Previdência, ou um dia vocês não recebem mais, porque essa conta não vai fechar. Mas para daqui a 2 anos, para ter efeito fiscal daqui a 2 anos ou não? Para ter efeito fiscal daqui a 1, Não 2 se pode anos... tirar direitos adquiridos também, né? Os direitos Quem já constitucionais tem. não podem ser mudados. Mas quem vai se aposentar no ano E que não vem, é por exemplo? producente, não é producente que você... Mas quem vai se aposentar no ano que vem, por exemplo? Isso tem que Funcionário ser público? debatido, isso tem que ser debatido com os servidores. O que eu sou contra é o governo inventar um pacote, por mais bonito que seja, jogar no Congresso Nacional e deixar todo mundo intranquilo. Eu acho que não, acho que o governo tem que chamar as entidades aposentadas e combinar Mas com dentro eles. do governo, o ministro Dirceu, ele é a favor de uma reforma que já comece a reduzir os ganhos de a aposentadoria de quem vai se aposentar no ano que vem, por exemplo? Olha, o ministro Dirceu tem plena consciência, e ele tem dito isso, de que é necessário fazer as reformas e que a Previdência é a mais prioritária das reformas. É possível que quando você vai construir o projeto, a proposta de reforma, você não tenha uma visão idêntica de todos os membros do governo. Ainda bem, né? Durante que o governo da assim, FHC não era ainda bem. necessário Vai fazer haver a uma Mas eu reforma, tenho né? certeza que nós vamos não é construir isso? uma coisa Pra eficiente. abranger. Veja, mas essa questão da Previdência, a questão fundamental para que o país ganhe credibilidade, para que as contas se ajustem, não é só você ter um efeito de curto prazo, é você ter em perspectiva a garantia de que você está jogando no chão esse déficit. Não era isso que o governo Com Fernando isso Henrique você- queria fazer você na conhece esse Previdência, assunto ministro? melhor do que eu, Não era isso que o sabe? governo Fernando Henrique queria fazer? E Queria, o PT era disse que contra? queria, mas não fez. Mas não fez? Não, poderia ter contado. Olha, se tivesse Tem contado... tanta coisa que queriam e que não, Não, fizeram. mas se tivesse contado com o apoio O do próprio, PT... o próprio equilíbrio das contas públicas não foi Mas conseguido. o senhor convenha que se o governo tivesse contado com o apoio do PT para fazer essa reforma, e portanto da CUT, e portanto do funcionalismo público, teria sido extraordinário. Não passava. Mas o PT era contra. Tinha o A PFL. base dele. A reforma tributária, o PT era a favor, por que não saiu? Olha, o senhor convém que a reforma tributária, por mais que se redistribua os tributos aqui, acolá, a verdade não pode cair a arrecadação, tá certo? Ou Nesse pode? momento é difícil. Não pode é cair. bom, não é bom Não pode que cair. caia. Então, por mais que se mude, vai se mudar a qualidade da tributação. Agora, eu duvido que seja o governo do PT ou qualquer outro
que vai fazer uma reforma sabendo que vai arrecadar menos. Então, portanto... Mas por que vai arrecadar menos? Oi? Pode arrecadar melhor. Não, sim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o essencial é que tem um X a ser arrecadado e acabou isso para ser arrecadado. Eu diria que isso divide menos. Agora, a questão da Previdência, esta sim, é muito complicada. Porque quando se fez, enquanto o senhor abria a telefônica de Ribeirão Preto, e até onde sei, com sucesso, no resto do país, as privatizações, as pessoas levavam chutes no traseiro na porta das bolsas de valores. Não é? A sua bancada sempre votou contra a sempre reforma da contra. Previdência e parece que agora também está resistindo muito ao seu projeto de autonomia operacional do Banco Essa Central. questão da autonomia do Banco Eles Central- tiveram uma reunião semana Essa passada. questão da autonomia do Banco Central é falta de esclarecimento, não só de deputados, mas da própria imprensa. Porque muitas vezes se traduz a autonomia do Banco Central com liberalidade do Banco Central. Mas, ministro, Eu tem penso que- exatamente o contrário. Mandato e meta. Isso, como- Mandato e essa- meta, para mim, mandato e meta é muito mais rígido do que como é hoje. Então, mas quando se fala em autonomia do Banco Central em outros países, Estados Unidos mesmo, você tem o Banco Central submetido a um conjunto de... É uma a um grispa conselho autonomia monetário. lá. Hã? Lá é uma grispa autonomia. É muito voltada para Quem não tem grispa pro tem super- que... Quem não tem grispa tem que... Essa autonomia, como é que vai ser? Porque antes você tinha o Conselho Monetário Nacional, representantes de diversos setores que participavam das decisões. Depois esse Conselho Monetário acabou, praticamente. Hoje é a Fazenda e o Banco Central. Como que se pretende definir essa autonomia? Tá. Essa é uma pergunta fundamental. E por isso que eu acho que o que nós estamos propondo é uma regra mais rígida, não mais liberal do que é hoje. Primeiro, a política econômica não se decide pelo Banco Central, se decide pelo governo através do Conselho Monetário Nacional, que a princípio é formado por ministros da Fazenda, do Planejamento, pode ter um ou outro ministro, não acredito que seja adequado ele ser aberto para a sociedade. Mas ministros do governo, que junto com o presidente do Banco Central definem a política econômica. Portanto, não é o ambiente do Banco Central que define a política. Ele determina metas e cabe ao Banco Central cumprir as metas monetárias, que é a função do Banco Central. O que caracteriza a autonomia? É mandato fixo e meta a ser cumprida e Mas mais. O que é a meta? Vamos Por dar um exemplo, meta exemplo. inflacionária. Vou dar um exemplo. Você aí. define uma meta Vamos inflacionária. pegar os Gustavos lá e de repente jogava a taxa de juros para 40% ao ano e não reduzia. Bom, se não reduzir por insuficiência de desempenho, ele pode ser demitido. O critério é o seguinte: você faz mandato fixo para os membros da diretoria do Banco Central e para o presidente, eles têm metas a ser cumpridas. Então, mas essas metas se eles que eu não queria cumprem saber. as metas ou se tem algum desvio de função, podem ser demitidos. Não, mas o que eu digo é o Uma seguinte, mensagem enviada ao eu digo o Senado. seguinte, coloca uma meta inflacionária, vamos supor o seguinte, o senhor é médico, então tem uma meta de debelar uma infecção num determinado paciente. A sua meta única é debelar a infecção num determinado paciente. Então você vai dar uma superdosagem de antibiótico, Acaba a infecção e ele morre. ou tem 500 sequelas aí que não faz parte da sua meta. A sua meta é debelar a infecção. O que vai impedir o Banco Central de incorrer futuramente em exageros, como os que caracterizou, digamos, o primeiro mandato do Fernando Henrique? Tem dois elementos de controle que não são partidários, isso que é importante. Você estabelece na autonomia do Banco Central elementos de controles públicos. Um é do próprio Conselho Monetário Nacional, que acompanha a execução das metas. E outro é que o Banco Central passa a ser obrigado a prestar ao Senado Federal, em periodicidade a ser definida, de 3 meses a 6 meses, prestar contas da sua atuação. Ele passa a ser mais fiscalizado pela sociedade, não menos do que... Então, mas a meta do é que só hoje. inflacionária ou vai ter uma meta fiscal também? A Porque meta fiscal tem na política econômica. Não, mas como eu um digo o todo, seguinte, né? se o Banco Central pratica uma política de juros absolutamente Suicida? conservadora, que nem em outros momentos, arrebenta as contas públicas, mas cumpre a meta inflacionária. Então, qual o conjunto de metas que ele vai ter que se sujeitar? Qual é a ele meta vai que ter desqualifica? criar Se ele ele cumpre vai a inflação, ter mas metas de o que política desqualifica? monetária, mas que sejam coerentes com a política econômica definida no Conselho Monetário Nacional. Ele não pode seguir a sua meta e desprezar o país, né? Ou desprezar o conjunto da política econômica. Isso é uma coisa a ser ajustada e eu acho perfeitamente possível ser feito. Por isso que ele tem que responder, o presidente e os diretores do Banco Central na autonomia devem responder ao Conselho Monetário Nacional, por um lado, para ajustar seu trabalho à política econômica, e ao Senado Federal, por outro, para tornar público, para dar publicidade aos seus atos. Ou seja, no meu entendimento, isso eu disse, eu fiz um debate de 3 horas com os deputados sobre essa questão, foi muito positivo, foi muito importante, vou fazer vários outros, estou disposto a debater. como é que você mede a meta eu desqualificante? acredito que é muito mais
moderno e muito mais, coloca o Banco Central muito mais sob controle, a autonomia, do que o modelo de hoje. Duas perguntas de telespectador que têm a ver com a chamada cobrança. Irineu Vieira, de Florianópolis, funcionário público, pergunta quando sairá o reajuste dos funcionários públicos federais. E Angélica Santos, de Santo André, pedagoga, pede, por favor, dê uma palavra ao povo que espera há anos por uma igualdade social. Tá. Olha, a questão da igualdade ou da distribuição de renda foi uma coisa que debatemos bastante aqui no início desse programa. Esse é o maior desafio do Brasil. Eu acredito e tenho dito nos... Você viu que o discurso, é engraçado, o discurso que eu fiz de posse na Fazenda, e 90% dele era social. Mas não repercutiu o que eu falei no social, não sei se eu não falei direito. É um discurso muito bem feito. Mas ele tinha um foco Mas social. é que o senhor disse que o ministro é aquele que tem que sorver o cálice amargo e é. todo mundo sabe que, no fim das contas, a responsabilidade do ministro da Fazenda é fazer as coisas sentar mais... em cima do cofre. Pois é. E o Lídio é o Carlos Amargo, né? Pois é, mas aquele discurso ele tinha 90% era preocupação social, porque eu sou uma pessoa formado em política social, quer dizer, e sou médico da área social também. Eu jamais iria fazer um trabalho econômico que não pensasse nas pessoas. Eu acho que isso é uma questão importante. Pode parecer até uma coisa não consistente dizer isso, mas eu acho fundamental que a política econômica que você pratique, que em cada decisão que você tome, você sabe que aquilo está resultando em melhor ou menor atendimento público, e melhor ou maior salário para as pessoas. Não é? Mas o ministro, e às mas o vezes cara você seja um tem que tomar uma psicopata, decisão. existe alguém que não faça assim? Existe algum governante? Eu estou falando sério. Mas, Ah, a não ser que o cara seja um doente mental. Existe alguém que vai tomar uma decisão? Olha, pensar que é um governante que vai tomar uma decisão dizendo assim, o cara é saudável, mentalmente saudável, não é? Aí ele vai tomar a decisão e diz assim, isso aqui vai ser péssimo para o povo, então eu vou decidir. Não, mas... Ou isso vai ser bom Renato, para mim. Renato, Sabe por quê? Porque hoje a gente poucos- tem um pouco esse é discurso possível do que exista. eu acredito. Assim, o governo está muito testemunhal. O senhor me perdoe? O presidente é testemunhal. O presidente acredita, ele acha que dá, não sei o quê. O senhor acha ótimo, competentíssimo, político, ascensão extraordinária. Nunca vi ninguém ganhar credibilidade com tanta rapidez. E agora, o senhor me perdoe, o senhor dá um certo esbarrão na coisa testemunhal também. Não, porque eu acredito. Sabe por que ninguém acreditou? As pessoas deram mais atenção para o lado amargo do seu cálice lá? Porque, afinal de contas, o senhor referendou todas as metas macroeconômicas do governo FHC e as metas macroeconômicas do governo FHC foram rejeitadas nas urnas. Os 53 milhões de eleitores Não, o povo estão não dizendo que rejeitou. querem outra coisa. O povo não rejeitou instrumentos Aí, da o economia. povo não rejeitou a parte boa do povo governo, mas rejeitou o o povo, projeto de claro, país. ele rejeitou a parte ruim. Só que essa parte ruim está umbilicalmente ligada àquela parte boa. Quer dizer, não dá para fazer essa operação que o PT está tentando fazer, que eu acho muito simpática, mas eu estou aqui. Assim, a minha vontade imediata é aderir ao senhor, ao Lula, não sei o quê. Agora eu quero saber para onde vocês estão indo. E eu sei que vocês estão indo para um lugar muito bom. Mas vocês não me dizem Então qual venha é. junto. Não pra onde? Você faz uma pergunta, um pensamento tão complexo para chegar nesse ponto, então caminhe junto conosco. Mas o leitor já tem... Nós temos alguns desafios fundamentais. Tem um box Eu explicativo. não acredito que nenhuma autoridade pública haja sem pensar no bem das pessoas. Não acredito. Agora, tem opções políticas a fazer, Reinaldo. Às vezes as opções são centradas em determinados objetivos, às vezes são centradas em outros objetivos. Quando você centra suas decisões em desenvolvimento econômico, em distribuição de renda, mas considera as questões econômicas como fundamentais, você pode ter um resultado. Se você acredita que na métrica monetária você resolve os problemas do mundo, também eu acho que as pessoas que pensam assim são de boa fé, mas produz outro resultado. Então, na verdade, a política se faz com opções e com resultados diferentes, né? Por mais que seja sempre de boa fé. Ministro. Com algumas exceções, né? Realmente, para encerrar, nós temos 30 segundos. O senhor tem um horizonte de quando é que essa primeira fase do governo, essa transição se encerra? Essa é uma pergunta interessante, porque muita gente pensa assim, vai ter uma transição, depois começa o novo projeto. Aí vem eu tenho procurado demonstrar e trabalhar para que seja assim, que na transição já existe o novo projeto. Porque senão nós estamos pedindo ao povo, ó, nos dê um tempo, que é de um ano, depois de 1 ano e meio, depois de 2. Não, eu acho possível, tenho discutido isso com o presidente, com os ministros,
de que nós façamos uma transição do ponto de vista de macroeconomia, mas que o novo projeto de país se instale desde já. A questão relativa à ciência e tecnologia, a questão relativa aos financiamentos e a questão microeconômica, a questão relativa à informalidade da força de trabalho, são temas que podem ser debatidos agora, não precisa esperar a transição. Espero que não esperem a transição, para que a gente possa, de fato, produzir os instrumentos de uma mudança de país. A partir daí, Marcum, nós vamos ter as questões que hoje presidem o país em questão lateral. Quer dizer, um dos problemas maiores que nós tivemos no passado recente foi do país não de ter problemas na política monetária, foi a política monetária presidir o país. Nós temos que inverter um pouco a mão. Nós temos que fazer com que o projeto de país presida o país. E dentro dele tem uma política monetária, uma política fiscal, que a gente da área econômica, que a gente da área fazendária, tenha menos importância no país, isso é bom para o país. Nós vamos trabalhar a partir de agora para que progressivamente a gente tenha menos importância. Se isso acontecer, o Brasil vai melhorar. Ministro Antônio Palocci, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte no seu trabalho, tomara que a gente possa acompanhar aqui do Roda Viva, discutindo e debatendo essas questões permanentemente. Muito obrigado, foi um prazer grande para mim estar aqui com você. Ok, obrigado a todos que estão em casa, aos colegas que participaram do Roda Viva. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, como sempre. Uma ótima semana e até segunda.